Virando a chave aqui no nosso Morning Show, um momento mais do que especial, um privilégio para nós e uma honra poder estar conversando agora com o Gabriel. Gabriel que aceitou conversar aqui com a gente. Gabriel que é filho do copiloto do voo da Voipes. Ele aceitou conversar conosco e contar um pouco sobre como pode estar sendo esse momento de ter que lidar com tamanha tragédia, a relação dele com o pai e o fascínio que o pai tinha com a aviação. Muito bom dia, Gabriel. Obrigado demais, de coração, pela sua presença aqui hoje. Bom dia, bom dia. Bom dia a todo mundo que está ouvindo. É com certeza um momento de muita tristeza para toda a família. É difícil vir aqui falar com vocês, mas acho que toda oportunidade de mostrar para o mundo quem foi o meu pai é muito bem-vinda. Então, estou aqui à disposição para vocês perguntarem e eu respondo. E a gente agradece demais esse momento que você está nos proporcionando aqui no Morning Show. Gabriel, conta pra gente, cara. Seu pai tinha nada mais, nada menos que 40 anos de carreira. 40 anos não são 40 dias. 40 anos de carreira na aviação. E você, com certeza, ao longo da sua própria vida, ouviu muitas histórias dele sobre isso. Como é que começou a paixão dele pela aviação? E talvez conte pra gente um pouco da história dele nesse ramo. Afinal de contas, claro que você lida com um momento de impotência, de indignação, mas o que realmente vai ficar para sempre é o legado dele e as boas memórias, né? Sim, com certeza. Meu pai começou a vida dele com a aviação quando ele era criança ainda, ali por volta dos 8 anos de idade, quando meu avô levava ele lá para o aeroporto de Congonhas para ver a decolagem e a pousagem dos aviões. E falava para o meu avô que o sonho dele era ser piloto. E meu avô sempre falava: meu filho, você vai ser piloto. A gente vai fazer isso acontecer, a gente vai fazer isso dar certo. E aconteceu. O meu pai começou a pilotar em empresas de táxi aéreo lá na região amazônica, fazendo voos já desde cedo numa região muito difícil, onde todos... Ele falava muito claramente para mim, toda vez que a gente conversava, que eu conversava com ele sobre a carreira dele, ele contava para mim das adversidades que era voar na Amazônia. Um espaço totalmente virgem, onde você decolava e só sabia que ia pousar naquele ponto de chegada. Então, esse foi o começo da carreira. Então, meu pai, logo no começo, já tinha que lidar com situações difíceis. E eu sempre perguntava para ele, quando era oportuno, para ele me contar histórias de voos difíceis, porque voo fácil sempre tem. Em 40 anos de profissão, voo fácil foram inúmeros. Mas eu sabia que existiam os voos difíceis e ele me contava. Então, era surreal, cara, era surreal. Os eventos adversos da natureza. E ele sempre executou os pousos de forma magistral. Sempre bem sucedido, histórias de passageiros que o aplaudiam depois do pouso, que o aplaudiam lá no salão de desembarque, porque estavam vendo pela janela que o clima era adverso. Porém, meu pai teve que fazer uma pausa na carreira dele em 2 momentos distintos. Um, quando os primeiros filhos nasceram, os 3 primeiros, Leonardo, Juliana e eu, Gabriel. Ele pausou a carreira dele para que ele pudesse cuidar da gente. Minha mãe trabalhava, ele também, mas como o maior pai possível que ele poderia ser, ele se abdicou do sonho dele para cuidar dos filhos. E o segundo momento foi quando a mãe dele, minha avó, minha falecida avó, Estelita Moreira de Alencar, ela ficou doente e precisando de cuidados. E o meu pai cuidou dela durante 10 anos. Foram 10 longos anos que ele cuidou dela, até que, infelizmente, ela veio a falecer e ele retomou a carreira dele. Ele retomou a carreira dele de novo
lá na região amazônica, uma região que sempre o abraçou para que ele pudesse recomeçar a carreira dele. E aí ele decolou, por assim dizer. Foi para Trip, que logo em seguida foi comprada pela Azul, voou vários anos pela Azul, e depois foi para Patareda, que depois se tornou Voo e Paz. E ele era muito feliz. Ele era muito feliz no que ele fazia. Ele estava, né, praticamente chegando já no momento de se tornar comandante, mas aproveitando esse ponto, o meu pai sempre falou para gente que, por mais que ele fosse copiloto, muitos comandantes, muitos pilotos, eles entregavam o voo nas mãos do meu pai, porque tinham confiança no meu pai. Muitos, em situações adversas, que se sentiam inexperientes para lidar com aquele contratempo, falavam: Humberto, eu confio em você. E o meu pai, mais uma vez, conseguia lidar com a adversidade. Mas, como uma certa ironia do destino, quando ele estava fazendo o que era para ser só mais um dia de trabalho, um voo tranquilo, saiu de Guarulhos para Ribeirão Preto, depois de Ribeirão Preto para Cascavel, teve um clima adverso de Ribeirão Preto para Cascavel, mas nada que comprometesse o voo ou a segurança da aeronave. Ele chegou lá em Cascavel, mandou mensagem para a família, dizendo que estava tudo bem, que ele ia fazer o voo e que logo, logo ele chegaria em São Paulo. O Dia dos Pais estava se aproximando, então a expectativa de tê-lo por perto era muito grande. Apesar de Gabriel, não estar presente em São Paulo, eu moro em Porto Alegre, a gente sabe que esse dia era muito importante para a família como um todo, né? E a gente sempre ligava para ele, a gente sempre conversava, mesmo a gente tentava encurtar a distância física que a internet nos proporciona. E o que é difícil para a gente é imaginar isso, um voo que era para ser tranquilo, numa região cheia de casas, cheia de cidades que ele poderia ter pousado. Infelizmente, ali no final do trajeto, uma adversidade que a gente não sabe ainda ao certo qual foi, mas acredito que tenha sido mesmo climática, uma fatalidade. Gabriel? Não, mesmo com toda a experiência, ele não conseguiu. A gente só pode imaginar o sofrimento, Gabriel. E claro que o maior testemunho é a família linda, unida, apaixonada, os irmãos aí, mesmo com essa distância geográfica, permanecem tão unidos e eu acho que o Brasil está unido em valorizar a memória e o exemplo de bom pai, bom filho que foi o seu pai, o Humberto. Mas a gente gostaria de entender se a Voo e Peça entrou em contato com vocês, prestou alguma possível ajuda e onde você estava exatamente no momento onde você recebeu a notícia de que seu pai havia vindo a óbito. Eu estava trabalhando, eu e minha esposa, nós somos um casal de médicos, a gente estava de plantão, estava atendendo meus pacientes e ela me mandou mensagem dizendo que havia acontecido um acidente com um ATR, depois falou que era da Passaredo e falou: liga para o teu pai. Eu não pensei em outra coisa além de ligar para ele, sabe? Falei: agora. Liguei para ele, deu desligado. Liguei de novo, deu desligado. Falei assim: Deus, por favor, não. Liguei de novo, desligado. Aí eu mandei para ela: ele não está atendendo. E mandei mensagem, desculpa. Liguei para minha madrasta, a esposa dele atual. Falei: Rosana, cadê o papai? Eu sempre me referenciei ele a papai. Cadê o papai?
E ela, já aos prantos, falou assim, ele estava naquele voo, Gabriel. Aí eu falei, Rô, tu tem certeza, Rô? Ele não estava nesse voo. E ela falou assim, ele estava, Gabriel, ele estava. E eu, num momento de esperança, mandei mensagem para todo mundo que eu podia para perguntar se ele tinha embarcado, aonde ele estava, se ele realmente estava nesse voo. E aos poucos as informações foram chegando e eu fui, infelizmente, perdendo a esperança e de que ele não estava, né, no voo. Já estava tomando consciência de que ele estava e aí sobrou aquela esperança de ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, porque até então eu não tinha visto nenhuma imagem. Eu só sabia que tinha acontecido o acidente. Pedi para o meu chefe, eu estava de plantão com o meu chefe, falei para ele da situação, pedi para ele para interromper os meus atendimentos. Minha esposa foi até mim, junto com os outros colegas de plantão, e eu comecei a ver as gravações. E dali eu já sabia. Meu pai também sempre falava, por mais que a aviação... Ele falava assim, meu filho, a aviação é o meio de transporte mais seguro do mundo. Não tem que ter medo do avião, não tem que ter medo. E me prendi nisso, por mais que tivesse o acidente, mas enfim, aos poucos eu fui aceitando, sabe? E depois de ver a cena do avião lá no condomínio, eu entendi que não tinha como. Era uma cena, foi um cenário trágico, mas que com certeza, em meio a toda aquela cidade, todas aquelas casas que a gente tinha naquela região, o meu pai e o seu comandante escolheram o pedaço de terra que tinha para poder salvar o maior número de pessoas possível, para evitar maiores tragédias. Então, essa que foi a forma que eu recebi a notícia do falecimento do meu pai, do acidente do meu pai. No primeiro momento, a Voipaz, ela entrou em contato com quem era o contato de emergência. O contato de emergência do meu pai, logicamente, era a esposa dele, com quem ele vivia os dias dele. Mas logo eles entraram em contato com os irmãos e tudo. Não foram omissos em um momento sequer, sempre dando o apoio. Mas como a minha família, a família do meu pai, a família que meu pai me deu, ela é muito unida. De antemão, antes de qualquer posicionamento da Passaredo, da Voipaz, de suporte, a gente já tinha resolvido tudo. Eu já estava a caminho de São Paulo. Então, antes que eu recebesse qualquer contato da Passaredo, eu já estava com a passagem comprada, já estava vindo para São Paulo. Eu não ia esperar nenhum contato. Eu não ia esperar. Eu viria a pé se fosse possível, se fosse necessário, para poder ver meu pai. Mas a todo momento, qualquer necessidade que eu tinha, qualquer dúvida que eu tinha, eu entrava em contato com a Passaredo e eles me respondiam. Logicamente, no momento do acidente, do ocorrido, foi difícil ter o contato, porque eu imagino que 62 famílias, se todas elas tiverem pelo menos o tamanho da minha, são muitas pessoas, gente. São muitas pessoas. Não tem sistema, não tem telefone, não tem como dar atenção a todo mundo, por melhor que fosse a companhia. Então, de forma alguma, eu tenho alguma queixa da Passaredo, sabe? O que eles puderam fazer, eles fizeram e estão fazendo. Mas é isso, o contato deles foi esse. Gabriel, acho que é beira o impossível a gente ouvir o teu relato agora e não se identificar em algum grau. Para quem ainda tem a sorte de ter o seu pai vivo, é importante sempre
fazer uma ligação, perguntar como ele está, fazer um carinho. Tragicamente, o Gabriel e os seus irmãos não vão poder mais ter essa oportunidade, ainda mais agora, acho que foi o primeiro dia dos pais que, tristemente, vocês não puderam ter esse momento de carinho e de proximidade com o grande Humberto, que vai viver para sempre aí nos anais da história da aviação brasileira, sem dúvida alguma, mas o maior testemunho do legado que ele deixou são vocês, profissionais competentes aí, pessoas claramente do bem, que claramente não mereciam ter que estar lidando com isso nesse exato momento, mas recebam o nosso abraço apertado. Qualquer palavra que a gente vier falar aqui não vai ser nem perto de suficiente para aliviar um pouco essa dor, mas são sinceros, pode ter certeza. A gente agradece demais a sua presença aqui. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. E saibam que meu pai estaria muito agradecido a todos os milhares de cidadãos que mandaram mensagem de inúmeras partes do mundo. Não foi só Brasil, não foi só São Paulo, não foi mensagem da Europa. A gente recebeu pessoas que tiveram contato com ele desde o supermercado que ele frequentava até os hotéis que ele ficava em pernoites dele pelas cidades. Então, o que ele deixa foi o amor. Por onde ele passou, ele deixou amor, carinho, atenção. Então, é isso que eu desejo a todo mundo, sem sombra de dúvidas. Que vocês amem, que vocês perdoem, que vocês todos aproveitem enquanto vocês têm o pai de vocês. Porque quando a gente perde, não tem substituto. Não tem. Obrigado demais. Esse foi Gabriel Alencar, que é filho do Humberto, que foi o copiloto que tragicamente estava presente na aeronave que caiu em Vinhedo, ceifando a vida de 62 brasileiros, 62 tragédias. E a gente agradece demais a franqueza e o tempo aqui com a gente no Morning Show de hoje, Gabriel. Obrigado, cara. De nada, de nada. Deus te abençoe. Um abraço a todos. Tamo junto. Eu acho que quem ainda não trocou o coração por uma pedra, meus amigos, impossível não se arrepiar aqui e se identificar com vários itens desse relato aqui, né, gente? Especialmente a questão do contato de emergência. Aquela famigerada ligação para o contato de emergência, que todo mundo é instado a colocar um contato de emergência em qualquer voo que for fazer, mesmo uma ponte aérea da mais banal possível, você bota ali e você trata como se fosse algo dado, né? Você nem dá a devida importância. E a esposa dele teve que lidar com isso. Jess, eu senti que você estava até emocionada ouvindo o Gabriel. Muito, muito, muito. Meu tio, Marcelo, ele é piloto, ele foi piloto na Trip e ele também foi piloto na Passaredo. E ele conheceu o Humberto e me mandou uma mensagem que estava assistindo o programa. E é muito emocionante, porque as famílias, muitas vezes, elas sofrem muito nesses momentos de angústia na aviação, né? Porque o piloto, ele não tem medo, ele sabe o quão seguro esse transporte é, mas a família, muitas vezes, tem essa insegurança. E a realidade é que a atividade de ser piloto exige muito preparo, muitos cursos, muitas validações. Eles fazem provas anuais para ver ali a qualidade, ver como que tá. Então, é algo que existe muito. As escalas são muito pesadas. Então, ver o Gabriel, ver isso, ele perdeu o pai ali pertinho do Dia dos Pais, ver a dor, ver a força de uma pessoa que está vindo aqui pra gente. Contar para você. A história do pai, o amor pela aviação é realmente muito emocionante.